A gente vem sempre acompanhando os desenrolar dos números, dos percentuais para a sucessão, né, do Palácio do Campo das Princesas. Diga-se de passagem, o governo do estado do nosso Pernambuco. Pois bem, a corrida eleitoral, de fato, começou já desde o ano passado que se fala nisso, né? E seguindo a marca pelo equilíbrio, né? Foi seguido a marca pelo equilíbrio. A governadora anteriormente, há um ano e meio atrás, com a diferença para João Campos aí com a diferença de quase 40 pontos sobre a governadora, chegou a ter pesquisas onde tínhamos aí 67%, a governadora com 18%, né? Você só é fazer aqui um processo de rememorar os institutos de pesquisas, né? Onde o ex-prefeito João Campos, ainda não como prefeito de Recife, desbancava de uma liderança tremenda, né? E todo mundo dizia que a eleição já estava quase como fatura liquidada, né? E eu sempre falava aqui, se a governadora então somente começar a entregar o que ela prometeu, 50% do que ela prometeu à população durante o processo de campanha, as coisas poderiam mudar. E de fato isso aconteceu, né? E os números vêm se mostrando dessa forma. Então essa semana a gente teve uma enxurrada de pesquisas, de todos os institutos que você possa querer imaginar. Eu nunca vi tanto instituto de pesquisa. Esse negócio deve estar dando muito dinheiro, que é instituto de pesquisa para todo lado, para quem quer, quem não quer, e ele vai e aparece. Eu nunca vi cada nome interessante. Mas você começa a fazer um selecionamento. Vamos selecionar aqui os institutos de pesquisas que têm aquele, pelo menos, o princípio da credibilidade. Né? O princípio da credibilidade, que tem um acervo, que há muito tempo já faz pesquisa no Estado, ou em um nível estadual ou em nível nacional. Então, observando isso, a gente coloca aí 4, 5 institutos de pesquisas que realmente têm a capacidade de questionamento, de questionário, né? Faz um trabalho diferenciado, muito técnico, respeitando o princípio das estatísticas, respeitando o princípio das estatísticas. Então, a partir disso, é, a gente começa a observar, que há sim um equilíbrio de percentual. Todos dizem, tanto da esquerda como da direita, quanto aqueles que são partidários da governadora Raquel Lira, como aqueles que são partidários do próprio ex-prefeito João Campos, que a eleição vai ser um clássico, né? Que esse percentual ele vai até os últimos dias da eleição, nessa mediana aí de quase empate técnico. Pois bem, então as pessoas, essa semana começou a sair o Big Data, a Quest, o IPESP, esse Simplex, muitos institutos de pesquisas. E as pessoas gostam de aguardar o Datafolha. Não é porque o Datafolha seja melhor do que os outros, porque tem números do Datafolha que são até iguais aos outros institutos. Mas que o Datafolha tem uma credibilidade e fica todo mundo aguardando, porque ele é divulgado pela Rede Globo, ele é contratado pela Rede Globo, né, e é da Folha de São Paulo, coisa e tal, então tem um poder de credibilidade maior. Então, dito isso, a gente observou os números de ontem. Raquel Lira com 48%, né? E João Campos aparece 42%. Então aí temos a diferença aí de 6 pontos, para mais ou para menos. A pesquisa do Datafolha, ela ouviu 1.022 eleitores presenciais, não é pesquisa por telefone, ela ouviu 1.022 eleitores, né, dentro do espaço territorial de Pernambuco, entre os dias 28 e 30 de julho. Né? Além da intenção de voto, o Instituto também mediu os cenários, de segundo turno. E o índice de rejeição dos pré-candidatos e a percepção do eleitorado sobre a gestão estadual. Então, veja só, eu achei interessante que a governadora Raquel Lira repetiu, né, os 48% das intenções de voto, enquanto João Campos passou, né, daquele 43 para 42. João Campos diminui um ponto percentual, né? E na sequência tem lá Ivan Moraes e os outros, Camila Falcão, do P, e outro do PSOL, que resiste a 1%. Tem um menino lá o Renan Ralais, que é do Missão, que foi citado pelos entrevistados, mas também não atingiu nem 1% dos votos. Já no segundo turno, é interessante a gente ver
né, que a eleição pode caminhar para um segundo turno, a depender desses números, se esses números persistirem, deixar bem claro, se esses números persistirem, a eleição virá para o segundo turno, porque não tem nenhuma terceira via mais consistente, né, com a capilaridade eleitoral mais intensa. Então a governadora aparece com 49% das intenções de voto, contra 45% do ex-prefeito Recife, ou seja, temos aí uma diferença aí de 4 pontos, não é isso? Uma diferença de 4 pontos, onde Raquel anteriormente, veja só, no segundo turno, Raquel anteriormente já registrava 51% e João Campos 44%. Mostra claramente que os números, há uma variação de 1 ponto para cima, 1 ponto percentual para baixo, de um candidato ou de outro, mostra claramente que as convenções, hoje começa a convenção de João Campos, lá no Internacional, e amanhã a convenção da governadora, a inquilina do poder neste momento, a governadora Raquel Lira, lá ali no Parador, ali no Marco Zero. Então, não há o que se falar na questão técnica, na questão que há sim uma disputa tremenda. E essa disputa tremenda tem focado e interesses despertado atenção quase no Brasil todo, sobre a eleição de Pernambuco, que é uma eleição que está caminhando desde os primórdios, desde que a governadora melhorou a sua satisfação, a satisfação junto ao povo na capilaridade eleitoral, melhorou o seu capital político, melhorou o seu processo de gestão. Hoje ela é bem avaliada por 67% da população de Pernambuco. A governadora hoje é bem avaliada com 67% de Pernambuco. E o ex-prefeito João Campos, quando saiu da prefeitura, era bem avaliado com quase 70% também das intenções de boa gestão administrativa também na prefeitura de Recife, e que deu a ele, né, a propagação, né, e o nome, né, e o nome dele, você quando é um prefeito de uma capital, você fica em evidência para dar um passo mais largo ao Senado e até, consequentemente, a maioria, quase todos os candidatos que foram governadores deste estado de Pernambuco, né, com exceção de Eduardo Campos, passaram pela prefeitura de Recife, se o espírito não me engano, mas o caminho foi esse. Então, o que é que a gente analisa friamente? A eleição para governador este ano vai ser dessa forma. Vai ser dessa forma. Não vai haver chances para o erro, nem de um lado nem do outro. Não haverá nenhuma consolidação para que você erre, porque os números são impactantes, ao mesmo tempo são pareados, equilibrados, né? A percepção de um, a percepção de outro. Temos aí a força da máquina do Estado, né? Quem está governador, quer queira, quer não, se o cara for prefeito, ele estando na prefeitura e for candidato à reeleição, ele tem uma vantagem. Se o cara for candidato a presidente, tem uma vantagem também. Então é uma disputa bem acirrada. Bem acirrada. De um lado, João Campos aposta as fichas que a vinda do presidente Lula poderá capitalizar essa diferença e ficar à frente de Raquel. De outro lado, Raquel aposta claramente na sua boa eficiência e boa eficiência do que entregou como governadora, daquilo que entregou à população. E, ao mesmo tempo, sempre que puder, não vai entrar no embate e dizer que é contra Lula. Ela não vai fazer isso. Não se engane, não vai fazer isso. Ela poderá ficar em silêncio. E por que isso? Porque existem ainda bases e segmentos do PT que até votam em Raquel Lira, não votam em João Campos. Existem segmentos do PT, né, de pessoas que são da esquerda, que votam no presidente Lula, né, que vão votar, com certeza, em Raquel. Existem segmentos do pessoal alinhado à direita, que vota no Flávio Bolsonaro, que vão votar em Raquel, e também existem segmentos que votam no Flávio Bolsonaro, que também vão votar em João Campos. É esse o cenário de Pernambuco. Não adianta ir para um lado e para o outro. Ficar, esse aqui é mais do centro, esse aqui é mais da esquerda, esse candidato é da direita. Parem com isso. A leitura não vai ser essa. A leitura vai ser pelo princípio da eficiência. Aquilo que entregou mais à população. E aquele que está na oposição, se o pessoal vai entender, né, que pela experiência que ele teve
da Prefeitura de Recife, isso pode resvalar, né, para os anseios da população no seu ar de ir e vir no processo transitório da vida, né, da vida das pessoas, dentro do escopo social e daquilo que as pessoas necessitam, que é a obrigação do poder público, né, da eficácia e da eficiência de entregar as coisas, o serviço público às pessoas. Então, vai ser nessa base, né? Eu entendo claramente que esse sentimentalismo do lado da oposição, de querer colocar Eduardo Campos, de querer colocar doutor Arraes, não vai surtir efeito. Tanto é que quando o João Campos anunciou isso, e anunciou que era candidato, logo quando se afastou na pré-candidatura, se afastou da Prefeitura de Recife e disse os dois nomes, do Senado, tanto é que teve até um problema, porque anunciaram o nome de Humberto Costa, e Humberto Costa nem sabia, o senador Humberto Costa, né, que ia ser ele, e não conversaram com ele. Depois é que ele disse, tá certo, temos a federação, vamos todo mundo aqui caminhar. Foi dessa forma, todo mundo sabe, a imprensa está aí para dizer, a grande imprensa, a pequena imprensa, os blogs, isso ficou bem claro, não é? E colocaram Marília, que Marília teve um tempo que até flertou também com a governadora Raquel Lira para fazer essa composição da chapa majoritária, Então não tem esse negócio de tanta direita, de tanta esquerda, né? E a gente vê claramente que esse lance do sentimentalismo não vai, principalmente para o lado da oposição, ele não vai surtir efeito político, de capital político. A turma quer saber, não, você agora, você é o cara, não quer saber do seu pai ou do seu bisavô, o que foi que fez, né? Então, o sentido não é esse, o sentimento não é esse. Então, o sentimento é de que quem é mais capaz, E isso é o que vai definir, quem vai ter a percepção de, durante o processo eleitoral, mostrar ao povo pernambucano que é aquelas pessoas que o pernambucano vai acreditar e vai depositar o seu voto na urna, no caso, depositar o voto eletrônico, não é? E vai afirmar e ratificar que esse será o caminho que o pernambucano vai seguir. O pernambucano vai seguir com o que a governadora está fazendo, observando o que ela já entregou muito. O pernambucano vai observar, não, vou dar aqui um stop, um break aqui, e vamos aqui para um outro segmento, que esse aqui não está dando certo, né? A gente observa isso. Se tem uma gestão bem avaliada, então o que é que acontece? Se a gestão da governadora é bem avaliada, eu creio que o caminho será muito técnico. Eu entendo que o caminho é técnico. Quem errar menos ganhará a eleição. Quem errar menos dentro da estratégia eleitoral ganhará a eleição, né? Porque, diga-se de passagem, ninguém pode dizer que o João Campos é incompetente. Não é isso que a gente está falando. Ninguém pode dizer que a governadora é incompetente. Pelo contrário, ela mostrou uma capacidade de reviravolta dentro da capilaridade eleitoral, dentro da capacidade administrativa de entregar as coisas ao Estado. O Estado é o melhor do mundo? Não, mas avançou muita coisa. As coisas estão sendo entregues, elas estão feitas, ela teve a capacidade, né, num momento muito capenga ali, que é uma questão muito técnica, mas entendeu claramente que tem que unir o técnico com a questão política. Você não, você aqui, ninguém pode ser gestor técnico, você tem que ser um gestor técnico e político. E no gestor político você tem que arrumar pessoas capazes, né, para dar seguimento ao que você pensa, você como gestor e como maioral naquele momento ali, tanto em município como estado e como na União. Então, é disso que eu estou falando, né? Vai ser um embate tremendo, e uma coisa que eu sempre repito, eu já disse várias vezes, vou repetir novamente. Quem errar menos ganhará a eleição.